Bom, gente, agora nós tratamos já dos biomas, né? Fizemos aí um apanhado geral em 2 vídeos sobre essas características da nossa vegetação, da nossa fauna, da nossa flora e essas classificações que nós chamamos de biomas também, né? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco para você sobre as questões ambientais, entrando um pouco mais, introduzindo nesse assunto, falando um pouco sobre como acontece essa luta, como surgiu a ideia de questões ambientais, como surgiu o ambientalismo, o que é o ambientalismo, quais são os conceitos que permeiam, quais são as ideias que permeiam essas discussões, né? O que está por trás dessas discussões. E queria começar falando para vocês, então, mostrando as imagens aqui de algumas palavras que a gente costuma ouvir quando a gente trata de meio ambiente, né? Quando a gente vai falar sobre qualquer tipo de defesa ao meio ambiente, de preservação, questões ambientais, a gente acaba pensando em algum momento sobre o que é falado aqui, né? Então, algumas delas, como por exemplo, ecologia, a sustentabilidade, biodiversidade, sociedade e natureza, a reciclagem, reuso, reaproveitamento, todos esses reis, né? E vocês podem ver também que uma coisa muito curiosa é como essa imagem muito comum da gente colocar essas fotos com a mão segurando alguma coisa da natureza, né? Como se nós estivéssemos ali apoiando o planeta, tentando sustentar ele de alguma forma, quando na verdade o que acontece é justamente o contrário, né? A gente é sustentado pelos recursos dele, certo? Então, como é que se dá essa ideia de questões ambientais? Como é que se dá a ecologia, a sustentabilidade? Como é essa relação da sociedade com a natureza? E principalmente, o que são questões ambientais? Tá? Eu fico com receio de dar uma definição certa para questões ambientais, porque eu mesmo acho questões um termo muito vago, né? Mas quando a gente fala de questões ambientais, a gente aborda normalmente as problemáticas que permeiam determinado assunto. As problemáticas que permeiam esse assunto em específico, que é o meio ambiente, né? Então, as questões ambientais nada mais são do que problemáticas ambientais, impactos, tipos de problemas que a gente pode ver dentro do meio ambiente, exploração do meio ambiente, exploração da natureza. Eu dei muitos exemplos falando em biomas, né? Porque cada um deles sofre com esses problemas, como por exemplo queimada, perda da biodiversidade, que é um dos temas que está aí, né? Eu queria falar um pouco também sobre o que é a sustentabilidade, como surgiu esse assunto da sustentabilidade e como é dada essa relação da sociedade com a natureza, tá? Essa relação, eu queria começar falando sobre isso, né? Essa relação ela se dá de diferentes formas e depende também da perspectiva do povo que a gente está olhando, da região que a gente está analisando, do país, né, que a gente analisa também. É claro que os países subdesenvolvidos eles têm uma relação com a natureza que é diferente dos países mais industrializados, desenvolvidos, dos países mais ricos, né? Então essa diferença ela é crucial na forma como a população lida com o meio ambiente, com a natureza. Então eu vou apresentar para vocês aqui, primeiro falando sobre a exploração, né? Que tanto a gente fala sobre exploração do meio ambiente, para tentar contar para vocês como começou essa história no Brasil, quais eram as perspectivas e como nasceu essa ideia do ambiental, das questões ambientais, e a gente vai conversando um pouco. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, então, essas 2 imagens, né, questionando o que é a exploração. Tá? Se vocês quiserem analisar, a gente vai analisar junto, mas se vocês quiserem pausar o vídeo agora para tentar olhar um pouco as características dessas 2 imagens, tá? Eu dou um tempo aí, vocês pausem, e aí a gente volta agora a discutir essas imagens. Então, o que é a exploração? Eu trouxe essas 2 imagens justamente porque elas trazem a exploração de 2 formas distintas, tá? por natureza, mas muito semelhantes também, com características muito semelhantes. Nessa primeira imagem, nós temos aqui 2 homens, tá? Espremendo um terceiro homem aqui.
e tirando dele, extraindo dele todo o dinheiro que ele tem ali, espremendo ao máximo. Aí, né? Eu trouxe essa imagem porque a gente tem duas ideias de exploração. Uma delas é uma ideia atrelada ao conhecimento, né? Quando a gente vai, por exemplo, explorar um lugar, a gente quer saber mais ou menos como é esse lugar, a gente quer saber os limites desse lugar, saber suas características. Isso é aquela ideia do explorador, né? A gente tem um pouco disso de conhecimento. E tem o outro lado da exploração, que é você tentar absorver, captar alguns recursos para fins próprios, né? Essa exploração que capta os recursos para fins próprios normalmente tem uma finalidade muito específica, que é o enriquecimento, né? E falando sobre esse segundo tipo, então, que é essa exploração de captar os recursos, essas imagens elas podem ser muito semelhantes nesse sentido, justamente porque, num primeiro momento, a gente está vendo a exploração, provavelmente ali da mão de obra desse rapaz, né? Que é algo que eles exploram para conseguir extrair esse dinheiro, esse enriquecimento. E na segunda imagem a gente tem uma fotografia aqui do desmatamento dessa vegetação, com o mesmo fim, né? Captar esses recursos. Isso aqui não foi desmatado à toa, simplesmente queriam derrubar as árvores, não. Isso tem uma finalidade que também está atrelada ao enriquecimento, tá? E como isso começou, principalmente aqui no Brasil, né? Porque eu trago aqui as questões ambientais, falando um pouco do mundo, mas voltado, claro, ao que a gente conhece, ao nosso país, a nossa ideia do nosso meio ambiente mesmo. E aí eu trago outra imagem para a gente tentar entender um pouco melhor isso, né? Voltando bastante no tempo. É uma imagem que todo mundo conhece essa história, né? A história de como foram aí achadas as Américas, né? O primeiro contato aí do povo europeu com os povos indígenas, tá? Falando ainda sobre o que é a exploração, né? Então, nesse primeiro contato, a gente tem representada nessa imagem dois grupos diferentes, né? Um grupo dos europeus e um outro grupo aqui dos indígenas, né? Então, uma população de europeus e uma população indígena. Como se deu essa primeira interação, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: esses dois grupos eles tinham características, tinham perspectivas muito diferentes. De um lado, os indígenas eles se enxergavam isso, até hoje eles se enxergam, como parte da natureza. Eles são parte da natureza. É como se eles vivessem daquilo, do ambiente. Eles são ligados à terra. Até por isso é importante a gente defender a questão das terras indígenas, né? Porque tirar essas terras deles é como se tirassem parte deles, né? O desmatamento das árvores ali nas terras onde eles vivem é como se a gente estivesse realmente tirando a parte do espírito deles, né? Tanto que para as próprias religiões indígenas, essas entidades, os espíritos indígenas, são também ligados a figuras naturais, né? Como Deus Sol, certo? São seres protetores da natureza. E do outro lado nós temos o grupo dos europeus, que já tinha dentro deles uma perspectiva completamente diferente, né? Que era uma perspectiva de divisão entre eles, entre o ser racional, que era o homem, né? Do ser natural, né? Que seria para eles o selvagem. Tudo que era ligado à natureza para eles seria o selvagem, certo? E com isso poderia ser explorado. Por isso eles têm essa ideia de exploração, né, não só voltado à natureza, mas também a pessoas, como exploraram inicialmente aí os povos indígenas e continuaram mantendo uma relação bastante dividida com esses povos, né, a nível de mortes, de assassinatos. Então, a perspectiva, inclusive, que a gente tem hoje no mundo ocidental é uma perspectiva que vem desse mundo europeu e que traz essa ideia de divisão entre nós e a natureza, entre o ser humano e a natureza, né? E com isso a natureza ela acaba podendo ser explorada assim, por essa mentalidade. Esse foi um primeiro momento, tá? Esse primeiro contato. Aqui eu trago um segundo momento, falando ainda sobre o que é essa exploração,
É um segundo momento também muito característico, vocês conhecem essa história, tá? Da exploração, da escravização dos povos negros. Tá? Da mesma forma, eles são explorados também eram vistos como selvagens, tá? Eram vistos como algo diferente, não eram vistos, eram sempre animalizados, eram sempre pessoas que não eram ligadas a essa racionalidade que o homem europeu tinha, né? E por isso, nesse momento, eles foram usados e explorados para explorar, né? Eles foram usados como ferramentas para esses europeus explorarem as terras que eram as terras colonizadas, as terras que a gente conhece hoje como nosso país, né? E aqui nessa imagem, o que é muito curioso também é que na verdade, essa vegetação ela já havia sido desmatada, né? O que vocês estão vendo aqui é uma monocultura. Eu falei para vocês de monocultura, né? O plantio de uma espécie só de vegetal. Nesse caso, acredito que isso aqui seja cana-de-açúcar, tá? Que era uma mercadoria também muito valiosa nesse período. E aí vocês de novo têm essa diferença entre um grupo de europeus aqui e um grupo de outros povos, né? O grupo dos povos escravizados aqui, trazidos da África, que são usados com a finalidade da exploração do meio ambiente, tá? Então o que é explorado aqui? São as pessoas, são os negros e também as terras, né? E como essa história foi andando, né? A história ela não simplesmente parou ali e começamos outro período, essa história continuou caminhando de forma que a gente chegasse nos dias de hoje desse jeito. Então essa aqui é uma outra imagem, uma imagem mais atual, né? Eu trouxe as duas primeiras para a gente tentar entender um pouco melhor a complexidade disso aqui, porque eu falei para vocês que dentro da Amazônia a gente tinha ali a exploração, garimpo ilegal, etc., né? Aquela desmatamento, e a gente fica com a ideia às vezes na cabeça do que quem causa esse desmatamento. São as pessoas, são os moradores de lá que resolvem derrubar as árvores, né? Aparentemente aqui existe uma exploração também dupla, né? A exploração da mão de obra. São pessoas que normalmente são pagas com salários muito baixos. Quando são pagas, né? É um trabalho muito irregular. Isso aqui parece muito um garimpo ilegal, né? Em uma região que já foi desmatada. Vocês veem aqui a exploração de minério, tá? Esse moço aqui está até sem sapato. Olha. Então, são cenas muito tristes, mas que a gente vê que tem uma ligação histórica, né? Isso não é de hoje, simplesmente. Tá? Então, quando a gente fala de exploração na natureza, a gente não pode ficar imaginando, pensando que seja simplesmente você explorar o meio ambiente, você derrubar as árvores, né? E acabar com aquele lugar. Tem isso também, mas existem outras lutas por trás, né? Existem outros tipos de exploração por trás que estimulam essa problemática das questões ambientais. Tá? Então são várias lutas que se intercruzam e vieram se intercruzando ao longo da história.